Por que a gente sonha todas as noites? É algo que todo mundo vive, mas quase ninguém para pensar de verdade. Se você já acordou confuso depois de um sonho que parecia real demais, ou já se perguntou por que o cérebro cria histórias tão estranhas enquanto o corpo está completamente desligado, você não está sozinho. Os sonhos podem ser engraçados, assustadores ou simplesmente sem sentido, mas eles acontecem com quase todo mundo, todas as noites. Então por que o cérebro faz isso? Qual é a função dos sonhos? E o que realmente está acontecendo dentro da nossa cabeça quando a gente adormece? Fica até o final, porque a resposta envolve ciência, história e um pouco de mistério. Para entender os sonhos, primeiro precisamos falar sobre o sono. Dormir não é um estado único e contínuo. O sono acontece em ciclos, que duram em média 90 minutos. Durante esses ciclos, o cérebro passa por diferentes fases. Uma delas é o sono REM, sigla para movimento rápido dos olhos. É nessa fase que os sonhos mais intensos acontecem. Durante o sono REM, o cérebro fica surpreendentemente ativo, em alguns momentos, quase tão ativo quanto quando estamos acordados. As áreas ligadas às emoções se acendem, enquanto as partes responsáveis pela lógica e pelo senso crítico ficam mais silenciosas. É por isso que nos sonhos, coisas absurdas parecem normais. Você aceita situações impossíveis sem questionar nada, porque a parte do cérebro que normalmente diria "isso não faz sentido" está praticamente desligada. Uma das explicações mais aceitas pela ciência é que os sonhos fazem parte da organização do cérebro. Durante o dia, recebemos uma quantidade enorme de informações. Enquanto dormimos, o cérebro aproveita para organizar tudo isso. Memórias são reforçadas, outras são enfraquecidas, algumas são descartadas. Os sonhos seriam como um reflexo desse processo. É como se você estivesse ouvindo o cérebro conversando consigo mesmo enquanto faz uma limpeza geral. Por isso, pessoas que você viu rapidamente, pensamentos que pareciam irrelevantes ou emoções que você ignorou podem aparecer do nada em um sonho. Outra teoria importante envolve as emoções. Muitos sonhos giram em torno de medo, ansiedade, alegria, culpa ou desejo. A ideia é que os sonhos ajudam o cérebro a processar emoções em um ambiente seguro. É como um treino emocional. O cérebro revive situações difíceis, mas sem consequências reais. Isso pode explicar por que, em períodos de estresse, os sonhos ficam mais intensos ou mais perturbadores. Não é que o cérebro esteja te castigando, ele está tentando lidar com um excesso de emoções. De certa forma, sonhar pode funcionar como uma terapia noturna. Mas se os sonhos ajudam a organizar memórias e emoções, por que eles são tão estranhos? Por que não sonhamos com as coisas exatamente como elas aconteceram? A resposta está na forma como o cérebro funciona durante o sono REM. As áreas responsáveis por lógica, sequência e checagem da realidade ficam menos ativas. Enquanto isso, as áreas criativas e emocionais ficam livres para agir. Isso permite que o cérebro misture ideias, imagens e lembranças que não têm relação direta. O resultado são mudanças repentinas de cena, pessoas que se transformam em outras, lugares impossíveis e regras físicas que simplesmente não existem. O cérebro não está tentando te confundir, ele só não se importa com a lógica enquanto sonha. Muito antes da ciência moderna, os seres humanos já eram fascinados pelos sonhos. Civilizações antigas acreditavam que os sonhos eram mensagens dos deuses, avisos sobre o futuro ou visitas de outros mundos. No Egito Antigo, os sonhos eram registrados e levados muito a sério. Na Grécia, acreditava-se que eles podiam prever doenças ou revelar o destino das pessoas. Em várias culturas indígenas, os sonhos eram vistos como uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Hoje sabemos que essas ideias não são científicas, mas elas mostram algo importante. Desde sempre, o ser humano sente que os sonhos têm algum significado. Mas, afinal, os sonhos realmente significam alguma coisa? A resposta mais honesta é, às vezes, mas não da forma mágica que muitos livros e dicionários de sonhos prometem. Sonhar que está caindo não significa automaticamente medo do fracasso. Sonhar com água não representa sempre emoções profundas. A maioria dos cientistas concorda que os sonhos refletem experiências pessoais. O significado, quando existe, é individual. Eles mostram o que a sua mente já está processando, mas não preveem o futuro nem revelam segredos do universo.
Outra coisa curiosa é como esquecemos os sonhos tão rápido. Você pode acordar de um sonho muito vívido e esquecê-lo em poucos minutos. Isso acontece porque durante o sono REM, as substâncias responsáveis pela formação de memórias duradouras estão menos ativas. Ou seja, os sonhos não foram feitos para serem lembrados, eles foram feitos para serem vividos. Quando alguém lembra de um sonho, geralmente é porque acordou no meio da fase REM. No fim das contas, sonhar não parece ter uma única função. É provavelmente uma combinação de organização da memória, processamento emocional e manutenção do cérebro. Os sonhos não são mensagens ocultas, nem previsões do futuro. Eles são apenas a mente continuando seu trabalho enquanto o corpo descansa e a lógica tira uma folga. E talvez seja exatamente isso que torne os sonhos tão fascinantes. Eles nos lembram que mesmo quando dormimos, a mente nunca se desliga completamente. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gosta de curiosidades que explicam como a mente humana funciona, se inscreve no canal, comenta os próximos temas e deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Até a próxima!